A situação do Luan, que ficou no hotel, a dificuldade da participação dele no jogo de amanhã, e essa questão do Jeromel agora aí, que apenas correu ao redor do gramado. O Jeromel é dúvida para amanhã também, Renato? Bom, nós temos ainda mais um pouco de 24 horas até a hora da partida, então ninguém está descartado, ninguém está confirmado. Nós vamos aguardar até amanhã, e amanhã, 1 hora antes do jogo, vocês vão saber quem vai começar. Até porque, como você mesmo falou, tanto o Luan quanto o Jeromel, o Luan ficou no hotel, mas temos mais 24 horas, então vamos aguardar essas horas aí, e amanhã a gente decide se ele vai jogar ou não. Mas, Renato, mesmo sem treinar, ambos, por exemplo, o Jeromel sem fazer o trabalho com bola hoje e o Luan também aqui no Rio, eles podem entrar em campo? Sim, isso aí, às vezes o jogador não treina com bola, mas faz outro tipo de trabalho. O Jeromel treinou com bola. Então, não quer dizer, às vezes, dependendo do jogador, você precisa esperar até o último minuto para ver se ele vai ter condições ou não. É o caso dos dois jogadores, nós temos mais um dia pela frente, então nós vamos aguardá-los. Na tua cabeça, Renato, a escalação já está fechada ou tu vai aguardar esses dois atletas? Não, na minha cabeça não tem dúvida alguma. Para vocês, é o que eu falei. 1 horinha antes, vamos saber quem vai começar. Importante que está todo mundo aqui, está todo mundo concentrado. E amanhã vocês vão ver quem vai começar a jogar. Renato, até é curioso, né? Porque do jogo contra o Godoy Cruz, da classificação lá nas oitavas para o jogo de amanhã, podem até ocorrer 5 modificações daquele time que jogou na arena. Como é que é isso, 1 mês depois, né? Tantas modificações assim. E teve uma conversa especial ontem com o Arroio. Como é que foi conversar com esse jogador aí? Pode pintar como uma alternativa também para esse duelo contra o Botafogo? São 5, 6 jogadores que podem ser diferentes da última partida da Libertadores, mas eu sempre falo para vocês, meu grupo é bom, meu grupo é forte, o jogador tem que estar preparado, a qualquer momento ele pode jogar, não adianta ele querer se preparar 2, 3 dias antes do jogo. Então, o meu grupo todo ele já vem preparado, tanto é que muitas vezes não jogam alguns jogadores, entram outros, dão conta do recado. É assim que tem que ser, é assim que a gente trabalha. Quanto ao Arroio, é um jogador que é atacante, já joguei aí, troquei algumas ideias com ele, dei alguns conselhos para ele, para que ele possa evoluir ainda mais aquilo que ele sabe, até porque é uma posição que eu conheço bastante, então é sempre bom o treinador procurar passar alguma coisa para os jogadores de ataque, e principalmente ele, né, que está começando a ter oportunidades, então a gente vai corrigindo algumas coisas dele para que ele possa acrescentar ainda mais aquele futebol que ele foi contratado pelo Grêmio. Renato, que garantias você tem, e você administra muito bem esse grupo, que o que aconteceu contra o Vasco, e você classificou como um time mole no último sábado, não vai voltar a se repetir no jogo de amanhã contra o Botafogo? Eu conversei com o grupo, logo que terminou o jogo no vestiário. Às vezes é necessário um puxão de orelha assim, mas são coisas que ficam entre eu e o grupo. O que eu posso te falar é que não vai acontecer a mesma coisa. Eu mesmo falei para o presidente, logo assim que terminou o jogo no vestiário, falei, presidente, é a males que vem para mim. Às vezes a gente ganha um jogo aqui e entra mole na próxima quarta-feira e é mata-mata. Então eles entenderam muito bem o recado, tanto é que ontem mesmo os próprios jogadores se reuniram, conversaram entre eles, entendeu? E a gente está chegando numa fase decisiva de mais uma competição que é a Libertadores. Não pode dar mole, não pode dar mole. O próprio Campeonato Brasileiro, a gente deu mole no final de semana, a gente poderia ter encostado um pouco mais. Então são pontos irrecuperáveis que sirvam de exemplo, entendeu? Para os próximos jogos. Esse foi o tema da conversa entre eles, o tema meu da conversa com eles após a partida contra o Vasco, não tirando os méritos do Vasco. E amanhã a gente tem outra pedreira, outra carne de pescoço, que é o Botafogo, outra competição, que é a Libertadores. É uma partida de 180 minutos e a gente não pode dar mole. Eu acho que esse ano, as 3 ou 4 vezes que a gente deu mole, a gente pagou pelos nossos erros. Pagou por não termos aquele foco durante os 90 minutos. Então chega uma hora que tem 2 opções. Ou aprende, ou sai da competição. E a gente não quer sair da competição. Mas o meu grupo é bem consciente, eles entenderam bem o recado, acho que entre eles já teve essa conversa. Pode ter certeza que é um Grêmio diferente amanhã. Renato, e hoje parece mesmo que
todos esses assuntos já foram resolvidos, o clima estava muito leve e os jogadores ontem na coletiva falaram que o jogo de amanhã é o jogo mais importante, é o jogo da vida do Grêmio, e hoje a gente viu esse clima tão leve, um rachão bem descontraído. Você acha importante esse tipo de treino antes de um jogo tão importante para dar uma descontraída? Se eu desse outro tipo de treino, vocês estariam barrados, seriam portões fechados. Eu não treino meu time na véspera do jogo, eu treino meu time durante a semana. Na véspera do jogo vai ser sempre rachão sim, ponto. Tem gente que é contra, mas essas pessoas que são contra deveriam fazer um curso de treinador e vir treinar um time. Entendeu? Eu acho que a descontração ela é necessária numa véspera de jogo, principalmente um jogo importante como esse, até porque aquilo que eu falei, o meu grupo é bastante consciente. O que eu tinha que conversar com eles, eu falei depois do jogo do Vasco. Eles conversaram no dia seguinte entre eles. Então tá bom. Não é porque nós perdemos um jogo que a gente vai achar que está tudo errado, nós temos que mudar tudo. Porque Se nós chegamos em todas as competições dessa forma, o ano passado nós conquistamos uma Copa do Brasil dessa forma, nós vamos mudar por quê? Por causa de um resultado? Algumas pessoas mudam por causa de um resultado. Eu não. O nosso trabalho está muito bem feito. Então, na hora certa, na hora do puxão de orelha, se dá o puxão de orelha. Na hora da descontração, a gente descontrai, tanto é que eu participei com eles. Entendeu? O ambiente do Grêmio, não é porque o jogo de amanhã contra o Botafogo, o ambiente do Grêmio sempre foi muito bom, sempre muito leve, vai continuar assim, entendeu? Isso não quer dizer que nem aquela família, de vez em quando o filho faz alguma coisinha errada, dá aquele puxão de orelha. Mas não é porque deu aquele puxão de orelha que está tudo errado. Não, aqui no Grêmio vai tudo muito bem, obrigado. Pode ter certeza disso. Renato, Jair e Levir. Digamos que são 3 faixas etárias diferentes, dos 3 técnicos que ficaram, os brasileiros na Libertadores. Agora você tem o Jair pela frente, que é um técnico da nova geração, digamos assim. Depois pode ter o Levir, se passar. Tem alguma coincidência entre vocês 3? O que você acha agora de enfrentar o Jair e depois, quem sabe, pegar o Levir? Né? A gente tem que pensar jogo a jogo, degrau a degrau. Nós temos o Botafogo, que está muito bem treinado, como você mesmo falou pelo Jair, ele vem fazer um trabalho muito bom. E o próprio Botafogo vem eliminando grandes campeões na Libertadores. E é uma partida de 180 minutos, uma partida dividida em 2 tempos de 90, muito difícil. Não adianta ficar pensando no Levir, ou o próprio Jair ficar pensando no Levir, se a gente não cruzou ainda. Então, é muito difícil, é muito difícil. Vamos pensar somente em termos de Botafogo. Depois, quem passar ainda vai pensar no Levir ou não, porque o Santos também tem um adversário. Então, muita calma nessas horas, vamos procurar fazer o nosso trabalho sem pensar lá na frente. Quem quer dar o passo maior que a perna acaba ficando pelo caminho. Então, vamos pensar no Botafogo, que é uma carne de pescoço, pode ter certeza disso. Renato, boa tarde. Exatamente em cima disso a minha pergunta. Pelo estilo de jogo que você vê do Botafogo, qual é o principal cuidado que o Grêmio tem que ter nessa série quartas de final? Não, eu não tenho medo de nenhum adversário. Nós respeitamos todos os nossos adversários. O Grêmio joga da mesma forma em qualquer lugar, em qualquer competição, contra quem quer que seja. Agora, o Botafogo é um time bastante solidário, um time que briga durante os 90 minutos. Assim, muitas vezes, muita gente achava impossível ele passar de fase em fase, ele foi passando justamente por isso. Eles têm um grupo muito forte, muito dedicado, taticamente, e aquele foco que eu sempre cobro do meu grupo durante os 90 minutos. Então, eles têm a vontade. É uma grande coisa no futebol. Então, eles são bastante competitivos. Então, isso tudo nós temos também no Grêmio. E nós temos também a nossa qualidade técnica. Entendeu? Então, é um jogo que vocês podem achar o mesmo discurso, mas quem errar menos pode ter certeza que vai passar, porque são 2 equipes competitivas, 2 equipes determinadas, tanto é que estão nessa fase das quartas de final da Libertadores. Infelizmente, a gente precisa cruzar e somente um vai passar. Mas pode ter certeza que quem passar, o Brasil vai estar bem representado. Renato, você já ganhou a Libertadores como jogador e agora tem a chance, todos os técnicos brasileiros que estão nessa fase ainda não venceram a competição, né? Você é um deles como técnico, eu digo. O que significaria para você vencer a Libertadores como treinador? Seria um orgulho muito grande, porque eu trabalho num clube onde eu sou gremista, onde eu ajudei a conquistar uma Libertadores em 83, e conquistei muitos títulos pelo Grêmio, com a camisa do Grêmio, e agora eu pretendo conquistar títulos como treinador do Grêmio. E é um sonho nosso, porque o Grêmio tem essa chance pela frente de conquistar mais uma Libertadores. É difícil,
Mas para mim seria um orgulho muito grande ser campeão como jogador e ser campeão como treinador também. Mas está muito longe ainda. Aquilo que falei, nós temos o Botafogo pela frente, depois nós temos uma semifinal e ainda temos uma final se passarmos, entendeu? Então, vamos pensar degrau a degrau e o próximo compromisso é contra o Botafogo e não vai ser nada fácil. Agora, eu trabalho meu grupo para que a gente possa conquistar títulos. E a Libertadores está no nosso sonho, sim. Essa pergunta era para uma reportagem que não era minha. Então, vamos lá, então. Pelo fato de não ter ali o Luan e o Jeromel, por enquanto, essa situação indefinida até 1 hora ali antes do jogo, fica mais evidente ainda a importância dessa volta em Porto Alegre na semana que vem, de segurar um pouquinho esses jogadores também para tentar garantir o resultado com o apoio da torcida lá e segurar um pouco o jogo aqui? Eu tenho uma grande vantagem em algumas decisões do departamento médico por eu ter sido jogador. Então, eu conheço todas as lesões, todas. Então, eu sei quando dá, quando não dá, quando tem que dar uma segurada. Aquilo que eu falei para vocês, é uma partida de 180 minutos, nada se decide amanhã. Nada se decide amanhã, independente do resultado. Então, a gente tem que ser inteligentes, nós temos que pensar e pensar bem, porque temos não só o jogo da próxima quarta-feira na volta, como nós temos o Campeonato Brasileiro também. Então, muitas vezes, e já vou avisando aí para os mais, né, não quer dizer que eu estou tirando os meus jogadores da partida da manhã, mas muitas vezes você tem que evitar de colocar certo jogador em campo para não ter ele naquela partida, que ele pode voltar a sentir a lesão e pode perder esse jogador por mais 30 dias. Então, essa é a grande vantagem de ter sido jogador. Então, essas ideias eu troco com o departamento médico, com fisioterapeutas. Pode ter certeza que a decisão que a gente tomar vai ser uma decisão muito bem pensada e muito bem decidida. Mas como lidar, Renato, aí na formação do time, né, perdendo tantas peças assim, pode daqui a pouco até mudar a formação? Você já colocou em alguns momentos aí na temporada um 4-1-4-1, por exemplo, né, tendo um homem ali de diferença nisso do meio campo. Isso mexe com a tua cabeça também, mudar isso e entrosar essa turma toda aí que daqui a pouco está entrando no time? Não é fácil para você ver o que o treinador passa. Vocês acham que a vida de treinador é mole. Não é mole, não. Infelizmente, a gente tem tido bastante problemas em termos de jogadores saindo, jogadores no departamento médico, mas eu nunca me queixei e nunca vou me queixar por não ter A, B ou C, se foi vendido, se está machucado. Eu tenho um grupo, eu treino o meu grupo tem que estar preparado. Se um jogador do Grêmio está no grupo do Grêmio, é porque ele é bom, é porque ele merece estar aí. Então, se ele merece estar aí, ele vai ter uma oportunidade, mais cedo ou mais tarde. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, ele tem que estar preparado. E a hora é essa. Eu lembro agora, alguns dias atrás, o Bressan, que estava muita gente, de repente, questionando o Bressan, ele entrou numa fumaça lá na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e saiu muito bem. Por que ele saiu muito bem? É porque ele estava preparado. Então, o jogador do Grêmio não tem que escolher jogos ou adversários. Ele tem que estar preparado. Eles têm tudo do bom e do melhor, ganham bem, ganham em dia. Então, quando eles forem chamados, eles têm que dar conta do recado. Por isso que eu volto a repetir para vocês. Eu não tenho queixa do meu grupo e não vou me queixar de um jogador machucado ou de um jogador que foi vendido. Eu treino um grupo e esse grupo tem que estar preparado. Nós chegamos em todas as competições dessa forma. Eu não vou agora aqui ficar, de repente, achando uma desculpa porque fulano, Beltrano foi vendido, ciclano, Beltrano estão machucados. Não, não tem nada disso. Meu grupo é bom, meu grupo é forte e quem for jogar amanhã pode ter certeza que a gente vai buscar uma vitória. Renato, eu falei hoje pela manhã, bem aqui do lado com o Jair Ventura, e ele estava contando a história dele no futebol, a carreira dele como jogador, né, que até não deu muito certo, e que ele tentou ser ponta-direita por sua causa, era seu fã, e até rolou aquela foto quando se definiu o confronto entre Grêmio e Botafogo, né, ele ao seu lado quando ele era criança. Como é que você está vendo o começo da carreira dele como técnico aí surgindo muito bem no futebol brasileiro? Eu não entendi como ele surgiu, a carreira dele como técnico. Como é que você está vendo a carreira dele como técnico? Né? Ele está surgindo muito bem, né? Muito boa. Antes mesmo de conversar com o Jair, eu já via que ele vinha fazendo um bom trabalho no Botafogo. Sou muito amigo do pai dele, foi um monstro como jogador de futebol. Eu fico até surpreso por o Jair não ter dado certo no futebol. Se tivesse puxado 10% do pai dele, ia ser bom jogador. Mas, como treinador, ele tem demonstrado todas as qualidades dele, e um grupo que não é muito grande, então é uma qualidade ainda a mais que ele tem.
mais um treinador novo que está surgindo. Torço bastante por ele, porque é uma boa pessoa, um bom treinador. E é o que eu falei, infelizmente no futebol é assim. Amanhã a gente se cruza, na outra quarta-feira a gente se cruza de novo. Mas isso não tira os méritos do trabalho nem dele, nem meu. As duas equipes que chegaram, acho que as duas equipes os dois clubes estão fazendo um belíssimo trabalho. Toda a sorte do mundo para ele, menos, obviamente, nesses 180 minutos contra o Grêmio. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a Campeonato Brasileiro, porque nós conversamos pela última vez no sábado, depois da derrota para o Vasco. Domingo, o Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Aquilo que você disse parece que está acontecendo. O Corinthians, de fato, está perdendo, mas o Grêmio também está decepcionando, Renato. Talvez porque eu conheço um pouquinho de futebol, né? Não sou a Moediná, não tenho a bola de cristal, mas talvez é porque eu conheço um pouco de futebol. Mas nesse mesmo discurso que eu falei que o Corinthians iria perder alguns pontos, que é uma coisa normal, não é porque é o Corinthians, podia ser outro clube, eu avisei também que não adianta a gente torcer para o Corinthians tropeçar se a gente não fizer a nossa parte. Então foi esse discurso também que eu já tive com o meu grupo no sábado, após a partida. Não adianta a gente ficar torcendo, o Corinthians tem que tropeçar, o Corinthians tem que tropeçar. Se a gente tropeça junto, é mais uma rodada que foi. Para o Corinthians foi ótimo, ele perdeu, mas o Grêmio perdeu também, mas só que passou mais uma rodada. Então não adianta a gente ficar torcendo contra os adversários ou contra o Corinthians. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai a lugar nenhum. Entendeu? E eu volto a repetir, não é só o Corinthians, não é só o Grêmio, todo mundo vai perder pontos nesse Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai perder. Agora, o que resta para a gente, o que sobra para o Grêmio, é a gente procurar ganhar e ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Muita gente fala que 7 pontos, são 7 pontos, é muito. Não, não é muita coisa no futebol, não. São 2 jogos. São 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos e já encosta bonito. Agora, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não adianta nada a gente ficar torcendo contra se a gente não faz a nossa parte. Então, por isso da minha irritação no sábado após a partida, mas eu volto a repetir, tem coisas que eu falo para vocês, tem coisas que ficam entre eu e o grupo. Então, a conversa que eu tive com o grupo, no sábado, fica entre eu e o grupo. Mas isso não quer dizer que não tomaram puxão de orelha. Renato, nessa temporada o Grêmio já viu alguns momentos de decisões mata-mata, Gauchão, Copa do Brasil e também já na Libertadores, né, contra o Godoy Cruz. Que ensinamentos você e esse elenco desse ano conseguem tirar e trazer agora para o confronto contra o Botafogo, tanto de bom quanto de ruim, desses momentos decisivos, que teve momentos que o Grêmio passou e outros que o Grêmio acabou eliminado? Mas faz parte do futebol, nem sempre você vai ganhar todas. O ano passado nós fomos passando de fase em fase e conquistamos a Copa do Brasil, que era o nosso objetivo. Esse ano nós passamos em algumas fases da Copa do Brasil, infelizmente ficamos na semifinal. Na Libertadores a gente está passando de fase em fase, estamos nas quartas. Faz parte, a gente sempre busca o melhor, sempre busca passar de fases, entendeu? Para ir chegando, para tentar o título. Com as vitórias a gente aprende e com as derrotas a gente aprende também. Então, esse é mais ou menos o tema que eu tenho sempre com o meu grupo. Não é só a gente vai aprender só nas derrotas, não, a gente aprende com as vitórias também, porque a gente erra nas vitórias também. Então, tem que fazer uma mescla, ver o que a gente vem fazendo de bom, continuar acrescentando, ver o que a gente vem errando, procurar corrigir. Porque eu falo para eles, quanto menos a gente errar, menos chance do adversário tem para fazer gol. Então, mas não é porque nós perdemos o jogo para o Vasco, eu volto a repetir, que a gente vai achar que as coisas estão erradas. Não, a gente aprendeu bastante com a derrota. Muitas vezes por isso que eu não gosto de escalar uma equipe na véspera de uma outra decisão, de uma outra competição. Justamente por isso. Porque muitas vezes o time entra em campo pensando no próximo jogo e esquece daquele jogo. Por isso que mas é um time diferente, mas eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes você coloca, aí o cara entra em campo já pensando no jogo de 3 dias depois e esquece que ele está tendo um jogo importante naquela tarde. E foi mais ou menos isso que aconteceu no sábado. Fica a lição, porque, eu volto a repetir, a gente está chegando num momento decisivo da Libertadores, que é um mata-mata, e do Campeonato Brasileiro também. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro já acabou. Aí todo mundo vai começar, e se tivesse ganho aquele jogo, mas se tivesse empatado aquele... mais, eu costumo, com todo o respeito que está todo mundo aqui, eu falo sempre para o meu grupo, vou falar para você, se o meu pai não tivesse pego minha mãe também, eu não estaria aqui. Então não adianta achar, se tem que fazer. Tem que fazer para a gente conseguir os resultados.
Renato, o que é que mudou no treinador que chegou à final da Libertadores em 2008 para o treinador que busca uma vaga na semifinal em 2017? O que é que mudou? Os cabelos, né? Alguns mais brancos. Que não é fácil lidar com essa rapaziada. Muda, você vai adquirindo uma experiência maior, entendeu? Você vai aprendendo mais. Eu aprendo todo dia, entendeu? Você revê os erros que você teve, os acertos, aquilo que eu falo, você vai dando sequência nos acertos, vai procurando corrigir os erros. O importante é que nós conquistamos pelo Grêmio depois de 15 anos sem conquistar um título nacional, e isso dá uma força, isso dá uma tranquilidade, isso dá um alívio para o grupo. E agora você vem me perguntar o que eu mudei, o que eu aprendi. Todo dia a gente aprende, vocês aprendem. Por que eu não iria aprender todo dia? Eu aprendo todo dia sim, eu tenho humildade para aprender, e muita humildade. E com o passar do tempo, é lógico, a pessoa vai ficando mais inteligente, vai contando até 10, vai ficando mais experiente, vai cometendo menos erros, ou pelo menos tentando cometer menos erros, entendeu? E isso é fundamental no futebol.